Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje vamos falar de um tema bem interessante: a história da Fórmula 1 na TV brasileira, ou a evolução da Fórmula 1 na TV brasileira. Todos nós sabemos que a TV teve uma grande influência para a popularidade da Fórmula 1 aqui no Brasil, da qual é o país que mais assiste Fórmula 1 no mundo. Mas vamos contar como surgiu tudo isso desde lá nos anos 70 até os dias atuais, né? Passando aí por mais de 50 anos de Fórmula 1 na TV. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de falar da história da Fórmula 1 na TV brasileira, é preciso entender também a história da televisão aqui no Brasil no geral. A primeira mostra de televisão aqui no Brasil aconteceu no dia 2 de junho de 1939, na feira de amostras, através de uma empresa alemã. Mas quem de fato trouxe a cultura da televisão aqui para o Brasil foi o empresário Assis Chateaubriand, o Chateau, em 1950, onde no mesmo ano ele fundou a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil, no dia 18 de setembro de 1950, após a temporada da Fórmula 1 terminar. Olha só, hein? A Fórmula 1 veio antes da TV aqui no Brasil. E obviamente, com a popularização da TV, passávamos a ter mais atrações nas programações ainda precárias da TV brasileira. E entre elas estava a Fórmula 1 no início da década de 70. Antes de 1970, os brasileiros só tinham acesso à Fórmula 1 em pequenas colunas e jornais, que nem Fórmula 1 era chamado, ou pelo rádio em algumas oportunidades. Mas coube a TV Record em São Paulo e a TV Rio no Rio de Janeiro, em uma parceria, a realizar a primeira transmissão de uma corrida de Fórmula 1 na TV brasileira, no dia 18 de julho de 1970. A corrida em questão era o GP da Inglaterra em Brands Hatch, que era nada mais nada menos do que a estreia do jovem e promissor Emerson Fittipaldi na categoria. E já era um baita feito, porque pra se ter uma noção, em 70 também aconteceu a primeira transmissão da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então era tudo muito recente. E quem narrava aquela corrida era o pai de Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi Sênior, ou o Barão Fittipaldi, que era narrador e apresentador na Rádio Jovem Pan e também na Record, onde transmitiu essa corrida. E óbvio, era um apaixonado por automobilismo. Infelizmente, a primeira vitória de Emerson Fittipaldi no GP dos Estados Unidos de 1970 em Watkins Glen não foi exibida, fora toda a temporada de 71 que ficou fora da TV. Porém, em 1972 chegava uma velha conhecida nossa na parada, a Rede Globo, com o primeiro GP do Brasil da história em Interlagos, mesmo que fosse uma prova extra campeonato, que no ano seguinte passaria a ser uma prova oficial do campeonato. A Globo, em cadeia com a Tupi, mostrou ao vivo e a cores essa corrida, vencida pelo argentino Carlos Reutemann. A narração era de Técio Lima, com comentários de Geraldo José. E a primeira corrida de fato no Campeonato Mundial de Fórmula 1 em que a Globo mais Tupi transmitiram foi o GP de Mônaco de 72, aquela prova histórica vencida por Beltoise. Fora que eles também transmitiram os GPs da Bélgica e da Inglaterra. E com Emerson Fittipaldi perto de ser campeão naquele ano, não foi a Globo que transmitiu a corrida do título no GP da Itália, e sim a REI, a rede de emissoras independentes via Record, que fazia parte dessa rede. E assim, o primeiro título de Emerson Fittipaldi foi transmitido com a narração de seu pai, Wilson Fittipaldi. Esse GP da Itália de 1972 também foi a estreia de um menino de 27 anos como repórter de Fórmula 1, que iria para sua primeira corrida pelo jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Se trata de Reginaldo Leme, que fazia sua primeira corrida como repórter, após pedir ao Estadão que enviasse ele para lá porque haveria chances de o brasileiro ser campeão de Fórmula 1. Com Fittipaldi campeão, no ano seguinte, em 73, a Globo transmitiu 8 das 15 corridas, aumentando a dose, sempre em parceria com a Tupi. Porém, no GP da Inglaterra de 73, o narrador Júlio Delamare, que também era o diretor do departamento de esportes da Globo, e o comentarista Antônio Carlos Scavone faleceram em um acidente de avião em Paris enquanto iam para poder transmitir o GP da Inglaterra em loco. Um momento muito triste, uma tragédia realmente. Naquele momento trágico, Gil Ferreira narraria a corrida e Janus Lengel faria os comentários. Mas quem assumiu de fato as transmissões de Fórmula 1 foi ele, Luciano do Vale, que depois faria história na narração esportiva em diversas áreas. E como comentaristas tínhamos ali o revezamento de Gil Ferreira com Pedro Luiz e depois Ciro José. Em 74, na grande temporada de Emerson Fittipaldi, na caça ao título de McLaren, a Globo preparou uma baita transmissão direto dos Estados Unidos, lá
lá em Nova York, para o GP dos Estados Unidos em Watkins Glen, que decidiria o título, que seria uma mega produção muito cara, com mais de 7 câmeras lá no autódromo, que no fim funcionaram só 3. Só que no fim valeu a pena e o público brasileiro pôde ver Emerson Fittipaldi se sagrar bicampeão mundial. Nessa que foi a primeira transmissão no exterior produzida pela Globo, ela que gerou as imagens e tal. Até mesmo Paul Newman, grande fã de automobilismo, que também foi piloto, cara, e um piloto até bom, cara, ele foi campeão da classe dele, Le Mans. E assim ele recebeu as imagens e em troca ele daria uma entrevista exclusiva para Hélio Costa no Fantástico. E após esse título de Fittipaldi, a Globo se empolgou e mostrou 12 das 14 corridas do ano seguinte em 75. Porém, o interesse começou a cair no ano seguinte, quando Emerson Fittipaldi foi para a Copersucar Fittipaldi, na equipe brasileira, um orgulho, só que ele deixou de brigar por vitórias, e aí o interesse caiu. A Globo, então, que transmitiria a categoria até 79, sublicenciava alguma das provas para a TV Tupi e também para a Band. E em 78 chegava um tal de Reginaldo Leme, lá na emissora de Roberto Marinho, o primeiro comentarista de fato especialista em Fórmula 1. Em 1980, a Band fazia história. Além de pegar o direito de transmissão da Globo, pela primeira vez uma emissora de TV brasileira transmitia todas as corridas de uma temporada da Fórmula 1. Todas. Aquela temporada que foi muito boa para o Brasil, com a primeira vitória de Nelson Piquet em Long Beach, que também foi o último pódio de Emerson Fittipaldi na categoria. Fora que o Piquet também foi vice-campeão, vencendo 3 corridas naquele ano. A equipe tinha um tal de Galvão Bueno na narração, ainda na Band. Vai tentando brigar pela segunda posição. Piquet por dentro, sustentando a ponta. Enquanto que Depailler vai brigando ainda com Arnoux pela segunda posição, vai levando certa vantagem. Além de outro narrador que era Fernando Soleira, junto de Gil Ferreira nos comentários. E Álvaro José e Ana Aragão como repórteres. Com o tamanho sucesso da Band e a ascensão de Nelson Piquet, a Globo pegou os direitos de transmissão em 1981, dando uma quantia maior para Bernie Eccleston, que rescindiu com a Band. Apesar da primeira corrida desse retorno da Fórmula 1 à Globo ser uma corrida que não foi transmitida ao vivo, o GP do Oeste dos Estados Unidos de 1981, ou nome grande, a Globo com Luciano Vale na narração e Reginaldo Leme nos comentários transmitiu o primeiro título de Nelson Piquet no GP de Las Vegas daquele ano. Bom, para a Globo, que seguiu transmitindo a categoria de forma ininterrupta até 2020. E em 1982 foi Galvão Bueno quem assumiu a narração das transmissões de Fórmula 1. E a sua estreia na Fórmula 1 pela Globo no GP da África do Sul teve uma gafe daquelas, narrando uma suposta vitória de Carlos Reutemann, achando que o Alain Prost estava uma volta atrás do argentino. Alain Prost, que na real foi o vencedor. Galvão achou que seria demitido, mas no fim deram uma nova chance para ele e o resto é história. E após a não exibição do GP do Oeste dos Estados Unidos de 1982, de novo essa corrida, cara. Não é possível, cara, a Globo odiava essa corrida. A Globo definiu que a Fórmula 1 só seria interrompida em caso de transmissão da Copa do Mundo, Olimpíadas ou Jogos da Seleção Brasileira. Fora, é claro, razões extraordinárias como visitas do Papa. Aquele ano teve alguns substitutos do Galvão em algumas corridas, como o próprio Reginaldo Leme, Álvaro José e Carlos Valadares, que narrou a decisão em Las Vegas. Mas o Galvão sempre foi o titular e foi assim até 2019. De 83 a 2010, a Globo só interrompeu 8 corridas em todo esse período, mostrando ao vivo a maioria esmagadora das corridas. Entre os motivos estão transmissões de eventos mais importantes, como citei antes, visitas do Papa, problemas de sinal e horário eleitoral obrigatório e gratuito, como foi no GP de Portugal de 89. Mas no fim a Globo fez sua marca nas transmissões de Fórmula 1, transmitindo os 3 títulos de Nelson Piquet e os 3 títulos de Ayrton Senna. Além, é claro, das ascensões de Rubens Barrichello e Felipe Massa no momento pós-morte de Ayrton Senna. Que inclusive Ayrton Senna e Globo foi um casamento quase que perfeito. Um ídolo, um ícone nas pistas, o maior do esporte na época talvez, junto com a emissora de maior audiência do país, fizeram a Fórmula 1 se tornar um dos eventos mais populares do Brasil, com o país parando para ver o Ayrton Senna todo final de semana, e que construiu uma grande cultura de Fórmula 1 aqui no Brasil, que mesmo com a triste morte de Ayrton Senna, a categoria continuou demonstrando bons números de audiência, e é o país que mais assiste a Fórmula 1 no mundo. A equipe da Fórmula 1 até 2004 tinha como titulares Galvão Bueno e Reginaldo Leme, mas a partir do GP da China de 2004, Luciano Burti entrou na equipe de comentaristas, onde agora tínhamos fixo um comentarista ex-piloto. A Fórmula 1 viu grandes temporadas no final dos anos 2000 e no começo dos anos 2010. Porém, foi exatamente na década de 2010 que a Globo passou a dar menos atenção cada vez mais para a categoria, começando com o GP dos Estados Unidos de 2012 em Austin, a estreia de Austin no calendário, que não foi transmitido ao vivo pela Globo, exibido somente em VT depois, com ao vivo sendo somente do canal fechado Sport TV, em prol de mostrar jogos
do Brasileirão. E a partir dessa corrida, as provas na América do Norte não foram mais exibidas ao vivo pela emissora carioca, com exceção dos GPs do Canadá de 2013, 2014 e 2015. Isso que a prova de 2013 foi interrompida no meio para mostrar um amistoso entre Brasil e França. Em 2012 e 2013, até parte de 2014, a Globo se preocupou em fazer um pré-corrida até que interessante na TV aberta, com a transmissão começando 20-25 minutos antes da largada, com o track walk ali com o Luciano Butti, Mariana Becker e até mesmo Rubens Barrichello, que entrou na equipe em 2013. E é claro, sempre com narradores e comentaristas in loco na maioria das ocasiões. Porém, a partir do GP da Alemanha de 2014, a Globo deixou de exibir os treinos classificatórios de forma completa, deixando isso somente com o Sport TV. Primeiro passou a exibir apenas o Q3 e depois de 2016 passou a exibir nada, com exceção do GP do Brasil e algumas provas avulsas como o GP da Austrália, por exemplo. E para piorar, as corridas tinham cada vez um pré-corrida menor, com a transmissão em muitos casos começando tipo 10 ou 5 minutos antes da largada. E a partir do GP de Mônaco de 2018, os pódios pararam de ser exibidos na TV, deixando isso como exclusividade do Globoesporte.com. E a pá de cal para a Globo foi a temporada de 2020, pandêmica, onde as transmissões tinham em sua grande maioria Kleber Machado narrando. Nacional da Mercedes desse novo protocolo. Apesar de Everaldo Marques em algumas delas, porém sempre fazendo o mínimo do mínimo pela categoria, chegando inclusive a não exibir o GP de Sakir de 2020, a estreia de Pietro Fittipaldi na categoria, que foi uma corridaça. O GP de Abu Dhabi de 2020 com o Kleber Machado narrando foi o último da Globo na categoria, que foi uma história rica, longeva, mas que ao longo do tempo foi apresentando problemas e indignações, passando longe do que era nos anos 90, 2000 ou até mesmo até 2013. A Globo não quis atender às exigências da Liberty Media para 2021, tanto no fator financeiro quanto, por exemplo, na Fórmula 1 TV. E assim a Band adquiriu os direitos a partir de 2021 e foi um sucesso. Sem ter uma programação que de fato atrapalhasse a Fórmula 1, a Band passou a ter pré-corridas longos, um tratamento especial à categoria, treinos classificatórios e pódios passaram a ser exibidos novamente, e de quebra ainda teve a sorte de ter a lendária temporada de 2021 como a sua primeira. E agora a Fórmula 1 TV não tinha mais barreiras para de fato lançar seu streaming aqui no Brasil, com narrações em português do Brasil, narrações essas da Band, coisa que a Liberty Media queria há muito tempo. E na narração estava lá Sérgio Maurício, que narrava a Fórmula 1 no Grupo Globo pelo Sport TV, e os comentaristas Reginaldo Leme, Max Wilson e Felipe Giafone, que fizeram parte também do Grupo Globo. Fora Mariana Becker nas reportagens e em algumas ocasiões Felipe Killing. Apesar de menor audiência em relação à Globo, a Band consegue bons números. Está de contrato renovado até 2025 para transmitir a Fórmula 1. Agora é ver como vai ser a relação entre a Fórmula 1 e as emissoras brasileiras daqui em diante. E tomara que continue bem como está agora. E com um piloto brasileiro de preferência. E bem, essa foi a história da Fórmula 1 na TV brasileira. Uma história longa que começa lá nos anos 70, com transmissões esporádicas, ainda nos primórdios da TV brasileira. E que passou por títulos, vitórias, o auge absoluto nos anos 80 e 90 com Piquet e Senna. Que passou por momentos conturbados e de esquecimento com a Globo, mas que voltou a ter uma relevância interessante agora com a Band. E bem, esse foi mais um vídeo. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a rapaziada. Se você gostou, compartilha, velho. Pô, faz tudo isso aí. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilef1, de entrar no nosso vídeo no Discord. Os links estão aonde quer na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, que eu sempre vejo, então podem mandar. E é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!